Agora vamos falar sobre música, porque afinal a música nos faz sonhar, nos faz viajar, marcam momentos que são especiais na nossa vida. Mas afinal, quem são esses profissionais que nos proporcionam tudo isso através da música? É o que você vai conhecer agora no quadro Gente que Faz. Maravilhoso, essa música é muito bonita, gente. Olha, essa semana o programa Referencial tem o privilégio de receber aqui dois grandes músicos e a participação especial do pastor Antônio Fontes conosco também. Essa semana se comemora o Dia do Músico e o programa Referencial especialmente vai falar sobre a música evangélica, que foi o que vocês acabaram de ouvir. Ao meu lado está aqui o produtor e músico já há 25 anos, que é o Anoaci Fontes. Tudo bem, Anoaci? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa e ao Maranhão de volta, né? Obrigado, é sempre bom estar de volta. O Anoaci é maranhense, mas já mora há 14 anos em Recife, é isso? 14 anos lá, terra muito boa, muito hospitaleira e graças a Deus tem nos abençoado bastante lá. Ok. Anoaci, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Você já produziu alguns CDs, inclusive fez trabalhos aí com Papete e outros cantores maranhenses também, né? Certo. Antes de eu ir para Recife, eu desenvolvi alguns trabalhos aqui como músico e também ajudando em produções, né? E tive o prazer, a oportunidade de produzir 2 trabalhos com Papete. Participei também com Mano Borges, César Nascimento, Carlinhos Veloz, que depois eu encontrei com ele em Recife, tive a honra de produzir um CD juntamente com ele, e o Vibratões foi bem interessante, é um CD bem agradável de se ouvir, as composições excelentes. E lá eu tive o contato também com outros artistas que são assim, extremamente talentosos, como Nando Cordel, que produzi 2 CDs com ele, próprio Dominguinhos e também gravações, algumas com Elba Ramalho. Então assim, foi essa vida de produção, a gente cruza com muita gente boa, gente de visibilidade, é bem interessante estar nesse meio, participando e contribuindo com a construção dessa cultura. Bom, você é evangélico. Isso. E também já produziu aí vários CDs, né? Inclusive de autoria sua, né? Alguns CDs, composição sua, né? Certo. Eu queria que você tocasse uma das suas músicas pra gente, pode ser? Tá. Toma, Deus, o meu coração, toma a direção, todo o meu pensar, faz assim, tua vontade em mim, semelhante a ti, quero ser Jesus, faz de mim um instrumento, pra tua glória, teu louvor, quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero aqui manifestar tua graça, teu poder, tua vontade em minha vida, tua voz obedecer. Sobre mim põe tua mão, tua misericórdia e o teu perdão. Filho teu, Pai de amor, como servo quero ser adorador. Linda essa música. Eu sou apaixonada por música, viu, Anoaci? Eu não ando, por exemplo, no meu carro sem música. Tem que ter uma música, e de preferência música gospel, que eu gosto muito. Como é que você avalia hoje essa conquista do espaço de vocês dentro do mercado? Como é que você vê essa aceitação hoje do público brasileiro com a música evangélica? Na verdade, isso é uma consequência, né? Porque como as produções evangélicas ficaram melhores em qualidade, os cantores que até então estavam escondidos começaram a mostrar o seu talento, a facilidade tecnológica, o público evangélico começou a consumir mais. E isso caiu, isso chamou a atenção das grandes produtoras, das grandes gravadoras,
que hoje já começam a assinar com grandes artistas evangélicos a nível Brasil, né? Então, secularmente, a mídia teve que, de uma certa forma, abrir espaço, porque a gente sabe que a mídia, ela trabalha, ela corre de acordo com a indicação e a colocação financeira do mercado. Então, se isso é interessante, se isso é um produto bom, isso foi bom para a gente, porque a palavra de Deus cantada, o louvor, a adoração, a proclamação, começou a ter o seu espaço, e o público evangélico hoje tem prestigiado os diversos estilos, isso tem sido bem interessante. Bom, eu vou conversar um pouquinho também com o Saul Gutman, que é músico, já gravou 3 CDs, né, Saul? Já fiz 3 CDs, sendo que 2 evangélicos e um CD com a temática ambiental, chamado SOS Itapecuru. Certo. Saul, você concorda aqui com a Noaci sobre essa questão do espaço da música evangélica hoje no mercado? Eu só tenho uma observação para fazer, que eu estou percebendo o oportunismo de umas grandes gravadoras, quando o público evangélico começou a vender, alguns artistas evangélicos começaram a vender 500 mil cópias, 1 milhão de cópias. Então isso aí, elas cresceram os olhos em cima. Então gravadoras que não tinham no seu catálogo nenhum título evangélico começaram a enxergar esse nicho de mercado que estava adormecido. Mas a gente sabe que existem artistas evangélicos que vendem bastante, vendem muito mais do que artistas famosos não evangélicos. Eles cresceram os olhos, se você liga a sua televisão, está lá, né? Propaganda direto. Então talvez isso aí venha a gerar uma consequência que eu diria danosa para o que é realmente música de louvor e adoração. Passa a ser um produto de consumo. E eu faço a minha crítica. Bom, você começou a cantar na igreja? Sim, eu comecei a aprender na igreja. Entrei na igreja na adolescência. Foi importantíssimo a minha formação musical, porque na igreja você é apresentada boa música, né? Música de qualidade, música com partitura, excelentes compositores. Eu tive que aprender. Comecei tocando flauta doce e tive que aprender clave de sol. Aí eu fui procurar a formação teórica na escola de música ali lá em Lisboa, aqui do Maranhão, né? E foi importantíssimo para mim, porque aí tive contato com a Noaci, né, que já estava na frente, já tocava bastante, me ensinou as primeiras escalas. E daí é só dedicação. Então a gente vê que a igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo, é um grande celeiro de talentos musicais que abastece, inclusive, o mercado não evangélico. Nós temos muitos músicos evangélicos profissionais, músicos compositores atuam na música não evangélica como instrumentistas, como produtores musicais e também na música publicitária, né? Como compositores e produtores de jingles, né? A Noaci é um exemplo de produtor de jingle também. Pastor Antônio Fontes, qual é a influência da igreja para formar músicos como hoje a gente tem aqui, que é o Noaci e o Saul Gutman? Alcineia, a música exerce um papel muito importante na vida da igreja, porque através da música nós não somente expressamos os nossos sentimentos, mas também nós afirmamos as nossas próprias convicções, os nossos credos, a compreensão que nós temos de Deus. E toda a compreensão que nós temos de Deus, ela se dá através das Escrituras Sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a música na igreja acaba se tornando um veículo muito importante, um veículo que leva, que transmite, que conduz uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que tem determinado a vida de muitas pessoas, porque é uma mensagem que está fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, já que nós estamos falando de música, vamos ouvir um pouquinho mais aí, vocês cantando e tocando pra gente. E depois do intervalo a gente volta para continuar esse bate-papo aqui com o Saul Gutman, pastor Antônio Fontes e nosso querido Noaci. Tá bom? Vamos cantar um pouquinho? Eu trouxe um violoncelo porque, como é o dia do músico, a gente trouxe dois instrumentos que aparentemente eles não convivem muito. Que é um instrumento basicamente de música popular, é um instrumento bastante difundido, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E o violoncelo, que é um instrumento de música mais usado na música erudita, né? Em orquestras, em cameratas, né? Em pequenas sinfônicas. Mas eles casam perfeitamente, né? Nossa, como casa! Ficou lindo! Ficou bem. Vamos tentar fazer uma música muito conhecida no Brasil, que é a música Sonda-me, né? Como instrumental, né? E cantar só um pedacinho. Vamos lá! Depois do intervalo a gente volta, hein? Vamos ficar aí com a música.
volta do intervalo. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a Noacir Fontes, pastor Antônio Fontes e Saul Gutman. Eu tenho uma pergunta, porque eu acho que é curiosidade geral, né? Como hoje, qual é o espaço, na opinião de vocês, da música e do músico no mercado brasileiro e de que maneira esse músico evangélico sobrevive? É bem curiosa essa pergunta, porque, como o Saul falou anteriormente, existe um espaço bem bacana, porque geralmente a igreja é uma grande escola musical, né? E secularmente, como se diz aí, o mundo, né? Ele observa isso, a qualidade do músico. Ele oferece para o músico muitas oportunidades. Alguns não sabem aproveitar, né? Então, o músico ele precisa desenvolver profissionalmente, tocando músicas seculares em lugares que ele normalmente não iria, e isso faz com que alguns deles tenham um caminho de ida, mas não tenham um caminho de volta, né? Então, assim, eu como músico há mais de 30 anos, eu digo sempre assim, como eu oriento meus filhos, eu falo, olha, você gosta de música, desenvolva, estude, mas faça alguma coisa paralela. E eu digo isso não somente por causa do músico evangélico, mas do músico secular. Porque o músico secular, ele estuda, ele passa 4 anos no conservatório, 5 anos ele começa a tocar na noite, e o cachê dele, em função do investimento da vida dele, é X. Mas amanhã chega um rapaz mais novo que cobra a metade, então tira a vaga dele, certo? Então isso não é uma realidade só do músico evangélico. O músico evangélico gosta da barreira da igreja, de algumas orientações que não querem, mas eu acho que hoje em dia o músico evangélico ele sofre mais com isso por uma questão da convicção religiosa e não está totalmente envolvido com isso. Né? A igreja, de uma forma geral, pastor, ela acompanha o músico assim dando orientações? A igreja ainda não tem trabalhado, eu diria, muito bem essa questão. Nós temos algumas igrejas, que já têm músicos que são músicos remunerados pela igreja, são ministros de música, são pessoas que estão trabalhando, servindo a Deus, mas servindo profissionalmente também, na área dele propriamente dita, como um instrumento de Deus, uma ferramenta dentro do contexto da igreja, servindo a Deus com o dom. Afinal, ele estudou, se especializou para isso, deve merecidamente ser reconhecido, né? Saul, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está esgotado, mas você falou que você começou a cantar na igreja, né? Você já lançou aí 3 CDs. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da sua linha de trabalho, né? Olha, eu tive contato com um cidadão chamado Atilano Muradas. Ele é um músico, estava nos Estados Unidos, agora voltou, está morando em BH. E ele trabalha com a questão da etnomusicologia. O que é isso? Se a gente observa que quando você embala a mensagem da palavra de Deus em melodias de acordo com o local em que você está, por exemplo, se a gente vai trabalhar uma música no sertão da Paraíba, sertão do Caicó, lá onde reinava o rei do Baião, por exemplo, você chega lá com reggae, para ministração de um culto em praça pública, a pessoa vai ficar assim. Mas se botar um baião, um chachado, um shot, você sabe, parece que a mensagem vai se comunicar melhor. Vai se comunicar melhor. Então observou-se que hoje você precisa adequar. Eu sempre tomo como exemplo isso. Jesus Cristo, quando falava no meio dos doutores da lei, ele falava em hebraico. Mas quando ele estava com o populacho, aquele povo que não tinha ensino, não tinha erudição, ele falava em aramaico, que era a língua do povo, e todo mundo entendia. Mas quando ele se dirigia a um doutor, era no hebraico mais refinado. Então hoje na música evangélica você pode usar esse artifício, que é até inteligente. E o cardápio é vasto, né? E aí, para nós músicos, a variedade musical enriquece. Elementos de uma música, não tem outra, mas você vai fazendo. E o brasileiro é por si só um povo de fusões, né? Olha, eu agradeço a participação de vocês hoje no programa, foi muito especial, eu tenho certeza que o nosso público aí gostou. Pode falar. Olha, nós é que agradecemos. O músico evangélico, o músico em geral, precisa dessa exposição, não só a exposição consumista, mas o músico precisa também ser ouvido, a gente precisa estar afinado. Eu, para tocar com a Noacir, a gente tem que afinar o violão na mesma altura, né? Então a gente tem que ter o mesmo discurso, não pode estar um puxando para um lado para o outro, que aí a classe se enfraquece. Então vamos ouvir aí um pouquinho, né? Adoração tem que vir do coração, palavras simples
proferidas com amor. Bora, pastor. Sem rebuscar o português, sem dizer tudo de uma vez, Deus lá do alto sabe a nossa intenção. Adoração é meio que casinha na roça, de manhãzinha com cheirinho de café. É como um pássaro cantando, leve brisa sussurrando, Deus em silêncio, vê em nós a nossa fé. Vamos encerrar o programa com vocês cantando essa música, né? Lindo, maravilhoso, muito obrigada, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue dando graça para que vocês continuem aí falando do Evangelho através da música, né? Obrigada, viu? Vamos continuar ouvindo. Adoração, essa coisa lá de dentro que deixa no coração, aqui no peito. Não é algo de momento, é caminhar em todo tempo, louvando a Deus e dando a Ele o que é direito. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar, o melhor em acabamento para o seu lar. Casa Blanca, sua casa nobre e completa. Mateus Supermercados, você no coração da gente.